Olá, sejam bem-vindos ao InfoImagens em Pauta, um veículo onde nós vamos selecionar e comentar os precedentes jurisprudenciais recentes e relevantes. A internet tem muita informação, então a Imagem se propõe a fazer uma curadoria de conteúdo, a selecionar aquilo que mais importa e entregar para você de modo organizado, quer para fins de concurso público, quer para ser utilizado no seu dia a dia profissional. Eu sou Flávio Borges, juiz federal, professor do Imagens, e aqui comigo está o professor Gabriel Brum. Tudo tranquilo, Gabriel? Tudo ótimo, Flávio. É um grande prazer aqui estar contigo para comentarmos aí para o pessoal temas quentíssimos e grande interesse para concursos públicos, né? E também para o pessoal que quer se manter atualizado aí com as últimas novidades no campo, sobretudo jurisprudencial, temas que traremos hoje aqui de fortíssima probabilidade de cobrança em provas, envolvendo direito administrativo, direito civil, direito penal, direito processual penal, enfim, muita coisa legal que a gente vai estar selecionando, como o Flávio falou, a partir de notícias, informativos, a fim de que vocês também possam aí nos acompanhar e juntos nos mantenhamos atualizados para enfrentar, sobretudo, as provas dos concursos aí que nos aguardam. Vamos lá. Então vamos começar. Eu trouxe para iniciar um julgado de direito administrativo da primeira sessão do STJ, que resolveu a controvérsia que havia entre a primeira e a segunda turmas daquele tribunal, relativamente ao tema da perda da função pública na ação de improbidade administrativa, na sanção de improbidade administrativa. A primeira turma do STJ possui um entendimento mais restritivo, dizendo que essa sanção de perda da função do cargo público atingia apenas o cargo, função que o agente ímprobo ocupava ao tempo da prática da improbidade, em razão, segundo a turma, do princípio da legalidade estrita. O tema de sanção, direito sancionatório, é regido pela lei, então a primeira turma dava essa interpretação restrita a esse tema. A segunda turma, à sua vez, dava um entendimento mais extensivo, mais amplo. A turma dizia que a perda do cargo função pública atinge o cargo função pública que o agente ímprobo esteja a ocupar quando do trânsito em julgado da condenação, ainda que eles sejam diversos do cargo função ocupados ao tempo da prática da improbidade. Então, era um alcance bem mais amplo do que aquele revelado pela primeira turma. E em razão dessa divergência, o tema chega na primeira sessão, que reúne exatamente a primeira e a segunda turmas, que em embargos e divergência diz que prevalece o entendimento da segunda turma, um entendimento mais amplo, ou seja, a sanção de perda da função pública, perda do cargo público, atinge o cargo, função que o agente esteja a ocupar quando do trânsito em julgado da condenação, e aí vem o ponto importante, ainda que esse cargo, função sejam diversos daquele ocupado quando da prática do ato de improbidade administrativa. O STJ disse que isso não viola a rigor o princípio da legalidade estrita, porque a lei, na verdade, não restringiu, ela deixou espaço para o intérprete fazer uma exegese. E aí entram em jogo os princípios da administração pública, a necessidade de haver uma administração ética, de uma administração moral, no sentido de que qualquer desvio ético e moral dentro da administração pública merece sim ser sancionado com o vínculo que estiver presente no próprio momento do trânsito em julgado da condenação. E aí o que é interessante é fazer um paralelo entre esse julgamento relativo à improbidade administrativa com o entendimento do STJ lá das turmas de direito penal, que são a quinta e a sexta, relativamente à perda do cargo e função pública quando de uma sentença penal condenatória, o efeito secundário da sentença condenatória, tal qual previsto lá no artigo 92 do Código Penal. Aí o STJ mantém um entendimento mais restritivo, dizendo que a perda do cargo, da função, vai se dar em relação àquele ocupado quando da prática do ato delituoso,
salvo se o magistrado demonstrar a correlação entre as atribuições do cargo anterior e de eventual cargo subsequente. Então, para traçar esse paralelo no direito administrativo, em probidade administrativa, a primeira seção do STJ caminha para um entendimento mais amplo, permitindo que a perda do cargo atinja, inclusive, cargo diverso daquele ocupado originalmente quando da prática do ato. E no direito penal, o entendimento é mais restritivo, limitando-se à perda do cargo ocupado quando da prática delituosa, com essa ressalva de que o magistrado pode, de modo fundamentado, mostrar que existe uma correlação de atribuições e decretar a perda do cargo em outras situações. Era isso. Flávio, eu acho interessante, nesse paralelo aí que tu bem fizeste, notar que não deixa de ser uma situação um pouco inusitada, de que na esfera criminal, em que nós temos um fato mais grave, ou seja, um ilícito penal, o entendimento quanto à perda do cargo público é mais restritivo, mesmo numa situação mais grave do que no ato de improbidade. No ato de improbidade administrativa, em que nós temos também um ato muito grave, mas um ilícito de natureza cível, né? Um entendimento que acaba por expandir mais o efeito da decretação da perda do cargo público. E um pouco, diria eu, dessa lógica de que quem milita com o direito penal tem uma preocupação extremamente grande por estar envolvido no geral, né, o status libertatis do indivíduo, além do status dignitatis, como também está presente na ação de improbidade administrativa, há uma preocupação muito grande com qualquer interpretação que desborde mais do texto, né, da norma, diante, claro, da vedação da analogia Malam Partem, do princípio da legalidade estrita, da legalidade cerrada, enquanto no direito administrativo sancionador, né, nós contemplamos, né, fórmulas mais abertas, como o próprio tipo de improbidade administrativa que prevê rol não exaustivo, né, nos artigos 9º, 10º e 11º. Então, muito interessante para o pessoal de casa perceber, né, a diferença no âmbito criminal, no âmbito da improbidade administrativa, por uma mesma questão, ao fim e ao cabo, que é a perda do cargo público fruto de um ilícito, né? Então, um tema quentíssimo que o Flávio traz aí, que seguramente nós veremos nas vindouras provas cobrado no âmbito do direito administrativo. Nós sabemos que improbidade administrativa cai em todas as provas de concurso público envolvendo direito administrativo, e tema definido pela seção, como é o caso, né, em embargos de divergência, uniformizando o magistério jurisprudencial, potencializa muito, né, a possibilidade de cobrança, diria eu, cobrança certa aí nos próximos concursos. Flávio e amigo e amiga de casa, eu trago agora um julgado envolvendo penal e direito processual penal. Tema interessantíssimo envolvendo a Lei 13.964 de 2019, a famosa Lei do Pacote Anticrime. O tema aqui foi veiculado no informativo 677 do STJ, é um tema que já se antevia essa polêmica. Nós, na nossa obra sobre o pacote anticrime, nós já pontuamos os vários cenários possíveis e nos posicionamos, inclusive, na mesma linha desse entendimento da 6ª turma do STJ, que é contrário ao entendimento da 5ª turma do STJ, que foi trazido no informativo 674, ou seja, há pouco tempo, né? Uma jurisprudência que vai ter que ser uniformizada pela 3ª sessão do STJ num julgamento uniformizador, né? Unindo aí as duas turmas que julgam o direito criminal no Tribunal da Cidadania. Bom, o que a 6ª turma definiu? Que no crime de estelionato, a representação da vítima, que passou a ser uma exigência posta pela lei do pacote anticrime,
é aplicável aos processos em curso, desde que ainda não tenham transitado em julgado. Bom, vamos nos situar aí na controvérsia. O que aconteceu? O crime de estelionato, tradicionalmente, sempre foi um crime de ação penal pública incondicionada. Isso, vale lembrar, muitos até no trato da lei do pacote anticrime, deixaram, às vezes, até de botar um detalhe, que, na verdade, havia ação penal pública condicionada à representação do ofendido também no estelionato, mesmo antes do pacote anticrime. As hipóteses contempladas lá no artigo 182 do Código Penal, para exemplificar um crime de estelionato praticado contra irmão. Crime de ação penal pública condicionada à representação. Esse é o cenário anterior, que era, portanto, de uma regra geral de ação penal pública incondicionada. O que aconteceu com a lei do pacote anticrime? Ela inverteu a situação. Ela colocou a ação penal pública condicionada à representação da vítima como a regra no crime de estelionato. E a exceção ficou para os casos de ação penal pública incondicionada. Mais precisamente, nos crimes de estelionato praticados contra a administração pública direta ou indireta, por exemplo, crime de estelionato previdenciário, um caso muito frequente na Justiça Federal envolvendo estelionato contra a administração pública, né, que tem a majorante do lado 171, parágrafo 3º, como nós sabemos, e a segunda hipótese, estelionato contra criança ou adolescente, também contra pessoa com algum tipo de incapacidade, de deficiência mental, e, finalmente, a hipótese da vítima com 70 anos ou mais, ou incapaz no plano civil. Então, vejam, em regra, desde a lei do pacote anticrime, o estelionato ele é crime sujeito à ação penal pública condicionada à representação da vítima. E, excepcionalmente, nessas 4 situações de exceção que eu apontei para vocês, o crime de estelionato passou a ser um crime de ação penal pública incondicionada. Qual é a discussão que está em voga nessa questão da ação penal do crime de estelionato? Essa mudança de paradigma, ela tem aplicação retroativa ou não? E se ela tem aplicação retroativa, como que nós vamos aplicá-la? Nós vamos aplicar as ações em curso ou então somente aos inquéritos policiais em curso ou mesmo as ações penais já transitadas em julgado em fase de execução? Adianto para vocês que as 2 grandes correntes que nós temos no tema, inclusive no STJ, que traduz essa divergência entre a 5ª e a 6ª turmas, são na linha de que, para a 5ª turma, informativo 674, essa nova regra, embora seja uma norma penal mais benéfica, e já vou entrar no ponto para vocês entenderem, ela é aplicável somente às ações penais que não tinham ainda um oferecimento da denúncia. Ou seja, as ações penais em curso, já com o oferecimento da denúncia, não sofrem nessa linha jurisprudencial e doutrinária os influxos da nova lei. Ou seja, o marco divisor é a data do oferecimento da denúncia. Se o oferecimento é anterior à Lei 13.964, que nós sabemos que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, após uma vacatio legis de 30 dias, né? Para essa linha, é esse o marco divisor de águas. 5ª turma do STJ, informativo 674. No informativo 677, 6ª turma do STJ, adota outro divisor de águas, que é o trânsito em julgado. Então, vejam, o que está muito claro, ninguém discute que se trata de uma norma penal mais benéfica. Mas, professor, não estamos diante de uma regra sobre ação penal? Por que uma norma, então, que vai retroagir? Porque, na verdade, aí a doutrina amplamente majoritária vai dizer que as regras sobre ação penal são regras de natureza mista, híbrida, e que, portanto,
vão ter uma retroação quando mais benéfica, na medida em que, de algum modo, respingarem na pretensão punitiva estatal. E o que a lei do pacote anticrime, nesse ponto, respinga na pretensão punitiva estatal? Porque nós sabemos que quando estamos diante de uma ação penal pública condicionada à representação, a representação da vítima, ela tem um prazo decadencial para ocorrer. Em regra, como nós sabemos, de 6 meses. E se não houver a representação da vítima, o que ocorre? Decadência, que é hipótese extintiva da punibilidade do agente. Logo, tem repercussão, respinga no direito de punir estatal, no ius puniendi estatal. Logo, embora trate de ação penal, também respinga no ius puniendi estatal e, por isso, é de natureza mista. Até aí, o entendimento é esmagadoramente majoritário. A controvérsia é quanto ao marco a ser adotado. Eu também defendo o mesmo posicionamento da 6ª turma do STJ, isso quando nós lançamos ainda o nosso livro sobre o pacote anticrime. Me parece que é a visão mais acertada, primeiro, considerar o oferecimento da denúncia como marco, o fundamento trazido pela 5ª turma, pela doutrina, por exemplo, de Rogério Sanches, é de que seria um ato jurídico perfeito. Mas espera um pouquinho, vamos invocar uma garantia do cidadão, que é o ato jurídico perfeito, para restringir a eficácia retroativa da lei penal mais benigna. Me parece uma contradição em termos, né? Então, adotamos o trânsito em julgado. E aí alguns poderiam dizer, mas uma lei penal mais benéfica, mesmo depois do trânsito em julgado, ela merece ser aplicada. Aqui, e o STJ veio nessa mesma linha também, por que nós consideramos a data do trânsito em julgado como marco final, ou seja, não apanha as penas em cumprimento? Porque, vejam, pessoal, a representação está associada ao exercício do direito de ação. Se já houve o trânsito em julgado, já exauriu esse direito. E vejam a situação esdrúxula se nós não quiséssemos nem adotar esse marco, né? E apanhar mesmo penas em cumprimento, ou seja, sentenças já transitadas em julgado. O que nós teríamos, pessoal? Uma execução penal, alguém preso, que vai sair da cadeia enquanto a vítima não representar para cumprimento da pena. Quando, na verdade, o cumprimento da pena, nós sabemos, a representação da vítima é para deflagração da ação penal. Cumprimento da pena, essa pretensão executória é sempre, única e exclusivamente, do Estado. Nunca é outorgada ao particular, no máximo, a uma condição para o exercício da ação penal, seja a própria legitimidade na ação penal privada, ou então uma condição de procedibilidade, né? O que o legislador tem por bem deixar a critério da vítima, a critério do ofendido. Então, vejam, considerar que se aplica a todo e qualquer caso, mesmo já transitado em julgado, seria um despautério. Mas, por outro lado, entender que o marco seria o oferecimento da denúncia, porque seria um ato jurídico perfeito, com a devida vênia, é uma contradição enorme em termos de aplicarmos uma garantia do cidadão contra ele, né? E para restringir, invocar uma garantia do cidadão para restringir uma cláusula pétrea da Constituição que prevê a aplicação retroativa da lei penal mais benigna. Então, trocando em miúdos, na linha da 6ª turma, o que nós temos? Quando veio a lei do pacote anticrime, não havia ainda o trânsito em julgado, nós temos que ouvir a vítima para que ela manifeste o intento dela de representar para efetivamente aquele acusado ser processado criminalmente. E aí a 6ª turma vai aplicar por analogia o artigo 91 da Lei dos Juizados. Por que o artigo 91 da Lei dos Juizados, lá de 1995, pessoal? Porque aconteceu um fenômeno absolutamente idêntico
no que tange a lesão corporal leve e culposa, que eram crimes de ação penal pública incondicionada e que, com a lei dos juizados, passaram a ser crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E aí, o que fez o legislador? No artigo 91, trouxe um prazo de 30 dias, uma regra de direito intertemporal expressa do legislador, para que a vítima representasse e, com isso, não houvesse a decadência, causa extintiva da punibilidade. Então, todas as ações penais em curso, ou mesmo, claro, aquilo que ainda nem é ação penal, porque o marco é o trânsito em julgado, na visão da sexta turma, que, na minha opinião, é a mais acertada, devem aguardar uma representação da vítima no prazo de 30 dias, sob pena da extinção da punibilidade. Eu apenas faço uma ressalva que o STJ não fez, que me parece que é extremamente necessária. Nós sabemos que a representação da vítima dispensa a formalidade. Entendimento absolutamente tranquilo da doutrina e da jurisprudência. Pode ser extraído das próprias declarações da vítima. Por exemplo, num depoimento policial, dizendo que quer que seja feita justiça, que quer que os responsáveis sejam punidos, ainda que com esses termos coloquiais, típicos, né, de um cidadão leigo, que manifesta, mesmo que não de forma formal, não de modo formal, numa representação com esse nome, mas demonstra o intento de que haja persecução criminal. E aí, há casos, pessoal, em que já houve, mesmo um caso como esse, que uma ação penal inaugurada antes da lei do pacote anticrime, nós podemos identificar pelo inquérito policial que a vítima queria que efetivamente houvesse a persecução criminal do delito. Logo, nesses casos, penso eu que sequer é necessário intimar a vítima para que ela ratifique algo que já está muito claro a partir dos elementos do processo, seja dos elementos do inquérito policial ou então propriamente da ação penal. Então é um tema, pessoal, quentíssimo aí, polêmico, ainda não temos uma definição jurisprudencial, é importante que já conheçamos bem a discussão. Eu digo que é um tema excelente para uma segunda etapa também em provas discursivas, além, claro, da cobrança em prova objetiva, assim que o tema for definitivamente resolvido pela jurisprudência do STJ. Flávio? Aí nós vamos ter que seguir acompanhando, possivelmente até a terceira sessão vai ter que se pronunciar, ou mesmo, a depender do caso, a Corte Especial, porque a divergência ainda está presente. Bom, eu sigo então para o meu próximo comentário, relativo a um precedente de direito civil da quarta turma, bastante interessante, relativamente ao direito de mudança do prenome. Aí o STJ lembra algumas premissas e estabelece um dado bem relevante para o entendimento desse tipo de questão. O STJ lembra que a regra é a imutabilidade do nome, conforme prevê a lei dos registros públicos. Mas admite sim a mudança do prenome, desde que haja um motivo legítimo, um motivo relevante. E aí vem, o magistrado vai apreciar esse motivo legítimo dentro de um procedimento de jurisdição voluntária. Então ele aplica a jurisdição de equidade, que é uma espécie de jurisdição baseada no bom senso, baseada na procura da norma adequada para o caso concreto. É diferente de uma jurisdição de legalidade, onde a lei já está posta e o magistrado tem que aplicar o direito positivo àquele caso concreto. Então, é possível, sim, se modificar o nome. E aqui vem o ponto bem interessante do caso julgado pelo STJ, que, inclusive, no recurso especial, reforma a decisão tomada pelo Tribunal de Segundo Grau. O STJ diz que esse motivo legítimo não precisa estar relacionado com a estética do nome ou com uma situação vexatória ou de constrangimento, que são os casos mais conhecidos na jurisprudência. O STJ diz que não, o motivo legítimo pode se situar, se basear na apreciação subjetiva que a parte tem do próprio nome.
Olha como o caso é interessante. A parte autora se chamava Ana Luísa e queria passar a se chamar Luísa. Ela queria tirar o Ana do nome. Motivo que ela alegava, e isso ficou provado nas instâncias ordinárias, porque eu lembro que no RESP, no recurso especial, o STJ não reaprecia a prova, não faz um revolvimento da prova, faz apenas um enquadramento jurídico. Mas aí o STJ reputou os motivos que ela provou nas instâncias ordinárias legítimos. Quais são os motivos? Ela era conhecida como Luísa e não como Ana Luísa. E ela alegava que quem tinha registrado esse nome, Ana Luísa, tinha sido o pai dela, com quem ela nunca teve contato. Então ela possuía esse constrangimento pessoal de ter o nome Ana Luísa. E o STJ reputou válida a mudança do prenome, dadas essas circunstâncias. Então o ponto é, precisa ser uma situação de constrangimento? Não. Pode ser uma apreciação subjetiva da própria parte, mas desde que demonstrada, desde que motivada. E aí eu lembro, caminhando também nessa linha de mudança de prenome, a jurisprudência do STJ que autoriza a mudança de prenome dos transexuais, que são as pessoas que não se identificam com o sexo biológico. E aí mais um ponto interessante que vale ser ressaltado, porque pode vir a ser cobrado, esses detalhes são interessantes de serem memorizados e compreendidos. O STJ não exige que o transexual se submeta à cirurgia de mudança de sexo para ter direito à alteração do prenome. Não há essa necessidade. Então, o STJ estabelece o direito subjetivo à mudança do prenome e fixa os parâmetros dessa mudança. No caso que eu iniciei o comentário, não há necessidade que o motivo seja constrangedor ou vexatório. No caso dos transexuais, não há necessidade de que tenha havido uma cirurgia de alteração de sexo. Gabriel. Fundamento, né, para a troca do nome, ele não deixa de ter uma certa polêmica, né, Flávio, porque não é um nome vexatório, eu acho que é um caso concreto que se cai numa prova pode pegar muita gente de surpresa, né, entender que o STJ admitiria trocar Ana Luísa, que é um nome lindo, por sinal, né, assim como Luísa, né, trocar o Ana Luísa por Luísa, mas aí o STJ dá muito peso, né, à própria percepção da pessoa sobre si mesma, né. Muito legal o caso. Eu prossigo aqui, pessoal, com um tema de direito administrativo importantíssimo, pessoal. O tema também de certa cobrança em provas. O STF definiu uma questão que era polêmica há muito tempo e definiu em sede de controle concentrado de constitucionalidade, julgamento conjunto de ADC, de ADIM e de ADPF, vamos entender por que tinha os três modelos, né, que nós concebemos de ações do controle concentrado de constitucionalidade envolvidos aí numa mesma discussão, né. O STF definiu, um julgamento polêmico, por maioria apertadíssima, que os conselhos de fiscalização profissional podem contratar pessoal pelo regime seletista. Vamos lá, o que estava em jogo? Em primeiro lugar, uma regra básica do artigo 58, parágrafo 3º da Lei 9649, de 1998, que diz textualmente que os conselhos de fiscalização profissional podem contratar e devem, na verdade, ao contratar pessoal, se valer do regime da CLT, regime de vínculo empregatício trabalhista, portanto. Se discutia a constitucionalidade desta previsão, a compatibilidade com o texto constitucional. E por que nós temos a ADC, a ADIM e a ADPF? Porque não era só essa regra que estava sendo discutida, também regras específicas de cada um dos conselhos profissionais que foram sendo criados. E aí nós temos leis da década de 50, 60, 70, 80, ou seja, pré-constitucionais, que também previam, nessa mesma linha, a adoção do regime trabalhista, né, para os seus
empregados. Então, por isso, a ADPF, que nós sabemos que é a única ação do controle concentrado, abstrato de constitucionalidade, que permite a análise de normas pré-constitucionais com o texto constitucional de 1988, né, o fenômeno da recepção. E qual era o grande ponto de celeuma, pessoal? Temos que lembrar que os conselhos de fiscalização profissional, segundo o mesmo Supremo Tribunal Federal, segundo o STJ, segundo o entendimento doutrinário amplamente majoritário, são autarquias federais, ou seja, integrantes da administração pública indireta. Vejam que tanto os conselhos regionais quanto os conselhos federais. Então, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, assim como o Conselho Federal de Medicina, são entidades autárquicas federais e que, portanto, atraem a competência da Justiça Federal, né? Temos, inclusive, súmula do STJ a respeito do tema. Então, se eles são autarquias, qual é a questão envolvida? É que nós sabemos que o artigo 39 da Constituição prevê o regime jurídico único. Houve alteração para a emenda 19 de 1998, mas o Supremo, na ADIM 2135, em medida cautelar, ainda não fez o julgamento definitivo, entendeu que há um vício de forma no trâmite da emenda 19 quanto à alteração do artigo 39, que desde a Constituição de 88, na redação original, previu o regime jurídico único na administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional, ou seja, pessoas jurídicas, de direito público. E aqui estamos diante de uma pessoa jurídica de direito público. A emenda 19 tentou acabar com o regime jurídico único e o Supremo suspendeu, né, a aplicabilidade, a sua eficácia, por vislumbrar, ainda que cautelarmente, um vício de inconstitucionalidade formal, que me parece bastante evidente. Acho muito difícil o Supremo voltar atrás, simplesmente não se observou a necessidade do retorno da redação no trâmite legislativo para uma das casas legislativas deliberar sobre uma mudança de redação no trâmite daquela PEC. Então, vejam, pessoal, a linha que ficou vencida entendeu o quê? Conselhos de feijão com arroz, diria eu, né? Sem nenhum demérito, estou dizendo que é um raciocínio bem lógico. São autarquias, o Supremo sempre diz que são autarquias, logo são pessoas jurídicas de direito público, devem se sujeitar ao regime jurídico único, artigo 39 caput, consequentemente, todos seriam regidos pela Lei 8.112 de 1990, porque são entidades autárquicas federais. A linha que prevaleceu por apertada maioria, como eu já pontuei, entendeu que, embora sejam autarquias, são autarquias, os conselhos profissionais, sui generis, autarquias com regime especial. Logo, não estão sujeitos os conselhos ao mesmo regime das demais autarquias, como, por exemplo, o INSS, cujos servidores estão regidos pelo regime jurídico único da Lei 8.112 de 90. Os conselhos têm um regime peculiar e isso é inegável, pessoal. É inegável por quê? Porque os conselhos, segundo o mesmo Supremo Tribunal Federal, não se sujeitam, por exemplo, ao regime de precatórios. O fundamento que o Supremo disse os conselhos não têm programação orçamentária definida pelo Congresso Nacional, eles não recebem dotações orçamentárias do Tesouro Nacional, eles se mantêm com suas próprias receitas, eles têm um orçamento interno que não passa pelo crivo do Congresso Nacional, não depende de aprovação em lei, porque, repito, não há injeção de recursos orçamentários do Tesouro Nacional nessas entidades autárquicas. Também o Supremo destacou com muita propriedade,
são autarquias também diferenciadas no aspecto que não estão sujeitas a uma supervisão ministerial, como todas as demais autarquias estão. Decreto Lei 201 de 267, né, prevê a supervisão ministerial pela pasta respectiva à atuação daquela autarquia. E os conselhos não estão sujeitos à supervisão ministerial. Da mesma forma, nós poderíamos colocar que os conselhos de fiscalização profissional estão sujeitos ao adiantamento de custas, como outras entidades particulares. Não gozam do mesmo privilégio da Fazenda Pública em Juízo de não ter que adiantar custas. Inclusive, a previsão expressa na Lei 9289, 96, que é a lei das custas da Justiça Federal. Então, não há dúvida de que se trata de autarquias com regime especial, segundo mesmo o Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo vai dizer, isso não é nenhuma novidade. As agências reguladoras são autarquias em regime especial. E aí o ministro Alexandre de Moraes também vai apontar corretamente que o regime especial dos conselhos de fiscalização profissional ele é ainda mais híbrido, ou seja, mais mesclado com regras de direito privado do que as agências reguladoras, que estão sujeitas a um regime de direito público. O regime especial das agências reguladoras é a estabilidade maior dos seus dirigentes, é a deslegalização, né, o maior poder normativo e assim por diante, o que vai caracterizar um regime de direito público peculiar. Nos conselhos nós temos regras de direito privado, de pessoas de direito privado, não se sujeitam ao regime de precatório. Isso significa o quê? Se numa execução contra o conselho ele não vier a pagar a dívida, o juiz vai penhorar bens do conselho. Claro, aí ainda tem um ponto ainda que gera uma polêmica, é a questão do que pode ou não ser penhorado, mas o Supremo já definiu, não se aplica o regime de precatórios. Então, o regime de execução é o de direito comum. Então, vejam, não há dúvida de que os conselhos são entidades sui generis, e nesse compasso, o Supremo definiu que a regra legal que previu a aplicação da CLT é constitucional. E aí também definiu, olha, se os conselhos têm esse regime bem híbrido, com mais razão, devemos prestigiar ao legislador essa conformação de um regime que é misto, um pouco público, um pouco privado. E aí o Supremo vai dizer que, embora autarquias consta do voto do relator, que o voto ainda não tem um acórdão publicado, sequer divulgação informativo, né? Isso eu apanhei de notícia, quando eu busquei em notícia no site do STF, e aí eu fui atrás e consegui o voto do ministro Alexandre de Moraes, né, para também trazer as informações o mais detalhadas possíveis para vocês. E ele chega a dizer que, na verdade, os conselhos sequer integrariam a estrutura orgânica da administração pública, e ele cita a doutrina de Lucas Rocha Furtado, né, eminente doutrinador, atua junto ao Tribunal de Contas da União, né, um grande nome do direito administrativo brasileiro. Ele vai defender que os conselhos sequer integram a administração pública indireta. Então, vejam, seria uma autarquia que não integra a administração pública indireta. Isso eu acho ainda bem, né, controverso, mas o que nós precisamos guardar é, em primeiro lugar, o Supremo continuou falando que são autarquias. Tem doutrina, inclusive ele cita no voto, tem doutrina que diz que sequer seriam autarquias. Mas ele mantém o entendimento de que é autarquia, porque o Supremo, na ADIM 1717, quando a lei tentou excluir os conselhos de fiscalização profissional da roupagem de pessoa de direito público,
o Supremo declarou inconstitucional, porque a lei disse são entidades privadas. O Supremo falou que é inconstitucional porque exerce um poder de polícia de fiscalização das profissões. Então, consequentemente, se manteve uma coerência para dizer são autarquias, mas em regime especial e, inclusive, no que tange a não sujeição ao regime jurídico único quanto ao seu pessoal, e, consequentemente, não precisam de lei para criar cargos, não precisam de lei para definir a remuneração dos seus funcionários, tudo é no âmbito de um contrato de trabalho e à luz do seu orçamento, que é, embora não tenha verbas orçamentárias, é constituído de tributos, porque são custeados, sobretudo, né, por anuidades pagas, que nós sabemos têm natureza jurídico-tributária, de contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, né? Alguns falam contribuições parafiscais, inclusive o ministro Alexandre de Moraes utilizou o termo parafiscais, que até eu reputo que é um termo mais ultrapassado, né? Na moderna classificação dos tributos. Então, pessoal, é um tema muito rico, que nos dá a oportunidade de ligar com vários posicionamentos jurisprudenciais do Supremo. Temos que guardar bem, né, a conclusão, que está definido, é algo já, né, definido pelo plenário, não vai mudar, pessoal, porque foi um julgamento em controle abstrato, né, de várias leis, né? Então, guardemos bem, os conselhos, embora sejam autarquias, estão sujeitos a um regime especial, e dentre esse regime especial, tem que, ao contratar, não se sujeitam ao seu pessoal, os seus funcionários, né? Não se sujeitam ao regime jurídico único, e sim ao regime jurídico seletício. Eu só finalizo, eu lembrei aqui, para lembrar também que os conselhos se sujeitam ao concurso público, né? Assim como se sujeitam às licitações, ao regime de licitação e aos princípios da administração pública, né? Então vejam o quão híbrido e complexo é o regime dos conselhos, e um prato cheio aí para cobrança em provas e concurso público, exatamente por isso, né? Flávio? De fato, é um regime bem híbrido, né? Tem que ter atenção para não confundir os institutos. Pessoal, eu vou encerrar minha participação trazendo um precedente de direito processual civil relativo ao tema da execução. A execução sempre é interessante porque é comum ela ser deixada de lado. Parece que no Brasil nós temos mais facilidade para declarar os direitos, mas na hora de executar esses direitos nós temos certa dificuldade até na prática mesmo para atuar. Então a questão submetida ao STJ foi a seguinte: a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exigem a oferta de uma garantia, mesmo que a matéria suscitada nos embargos à execução pudesse ser ventilada numa exceção de pré-executividade? Bom, eu já respondo. Para entender por que esse problema chegou no STJ, vamos aqui estabelecer uma breve sistematização das espécies de defesa do processo de execução trazidas no CPC de 2015 e algumas características, trazendo também a lei de execução fiscal, com algumas características de garantia do juízo, concessão de efeito suspensivo, para entendermos por que esse tema terminou por chegar lá no STJ. Bom, o CPC de 2015 terminou simplificando as defesas da execução. Ele dá para dizer que ele trouxe uma uniformização de regime jurídico na defesa do processo de execução, algo que não tinha, que não havia, que não acontecia no CPC de 73. Então vamos lá, linhas gerais. Se se trata de uma execução por título judicial, a sentença civil, uma sentença penal condenatória, uma sentença arbitral, isso daí enseja uma fase executiva a um processo de execução por título judicial. A defesa, nesse caso, é feita por uma impugnação ao cumprimento de sentença. Se nós, porém, estamos diante de uma execução de título extrajudicial, a defesa é feita por meio de embargos à execução. E na lei de execução fiscal, que serve para executar a dívida ativa da Fazenda Pública,
quer tenha natureza tributária, quer seja não tributária, a defesa também se faz via embargos à execução. Pois bem, e como que o CPC de 2015, então, uniformizou o tema? O CPC dispensa a garantia do juízo, quer para a impugnação ao cumprimento de sentença, quer para os embargos à execução da execução por título extrajudicial do CPC. Então, essas defesas vão poder ser arguidas, vão poder ser processadas, mesmo que o executado não apresente a garantia do juízo, que é o depósito, uma caução, a oferta de bens à penhora para garantir a cobrança, aquela execução e o processo de defesa poder continuar. O CPC dispensa essa garantia. Então a defesa pode ser apresentada e ela vai ser tramitada e julgada independentemente da apresentação de uma garantia. Ao mesmo tempo, essas defesas, tanto a impugnação de cumprimento de sentença, quanto os embargos à execução da execução extrajudicial do CPC por título extrajudicial prevista no CPC 2015, não possuem efeito suspensivo automático. Então, não precisa prestar garantia, mas elas também não possuem efeito suspensivo automático. A execução continua tramitando, mesmo com a apresentação de defesa por parte do executado. O juiz pode conceder efeito suspensivo se a parte executada requerer, se, de acordo com a literalidade do CPC, se ela apresentar garantia, aí sim, para a concessão do efeito suspensivo, se exige a garantia, e desde que apresente também os requisitos da tutela de urgência, que é a relevância do direito arguido e o perigo da demora, de que a execução prossiga. Na execução da lei de execução fiscal, os embargos à execução precisam, sim, da garantia do juízo. Então aí já vai uma diferença. E o efeito suspensivo vai acontecer, mas a execução é tramitada até chegar na fase de expropriação dos bens. Aí é que se suspende efetivamente a execução, aguardando-se o julgamento dos embargos à execução fiscal. Então essa é a sistematização geral do tema. E qual foi o problema que chegou no STJ? A parte queria apresentar embargos à execução numa execução extrajudicial do CPC de 2015, queria obter o efeito suspensivo, mesmo sem a apresentação da garantia, ao argumento de que a matéria ventilada nos embargos, que era a legitimidade passiva do executado, poderia ser arguída numa exceção de pré-executividade, espécie de defesa que não tem previsão expressa no Código e que, como sabemos, a jurisprudência definiu que ela é cabível quando se argua uma matéria que pode ser conhecida de ofício e não se exija dilação probatória. Por isso é que o problema chegou ao STJ. Qual foi a conclusão, então, da terceira turma do STJ? O STJ disse que uma coisa são os embargos à execução, outra é a exceção de pré-executividade. E que se o Código diz que a concessão de efeito suspensivo aos embargos precisa da apresentação da garantia, a garantia não pode ser dispensada, mesmo que o tema ventilado nos embargos pudesse ser ventilado numa exceção de pré-executividade. Então o STJ sinaliza que a garantia é dispensada simplesmente para a apresentação dos embargos, mas se o devedor quer obter o efeito suspensivo, ele tem que apresentar a garantia. E o STJ sinaliza também que prefere, então, a defesa na via dos embargos, tentando deixar de lado a via da exceção de pré-executividade. No arquivo PDF que nós estamos preparando para acompanhar esse vídeo, eu monto um esquema esmiuçando todas essas características. Gabriel. Perfeito, Flávio. E eu vou encerrar também aqui a minha participação e o nosso Infemares em Pauta de hoje com outro julgado interessantíssimo e de grande importância para os colegas aí de casa sobre direito processual penal, porque é um julgamento da terceira sessão, também trazido no informativo 677, e que sedimenta uma jurisprudência numa situação bastante polêmica e que dá muito o que falar em ações penais por envolver, né, o poder geral de cautela do juiz e as medidas que o juiz pode adotar para fazer prevalecer as suas decisões
no bojo de uma investigação criminal ou mesmo de uma ação penal. Que o STJ definiu, pessoal? Ele definiu, primeiro, é possível ao juiz criminal fixar as trentes, ou seja, multa, para terceiros que devam cooperar com o juízo atendendo a determinações judiciais. O caso concreto julgado, até um caso antigo, né, para ver que é um tema tão polêmico que às vezes o próprio tribunal demora, fica, né, amadurece bem o tema. É uma investigação de 2012, pessoal, envolvendo pedofilia. O juiz da 2ª Vara Criminal de Curitiba determinou ao Facebook, ao Google e ao Yahoo fornecimento de dados necessários para a identificação de supostos praticantes daquele crime. O que aconteceu foi que o Facebook atrasou 9 dias para a apresentação desses dados. E o juiz havia, ao ter ordenado a apresentação desses dados, havia fixado uma multa diária de R$50 mil. 9 dias deu um total que para o Facebook pode não ser nada, né? Mas o efeito multiplicador, R$450 mil, né? Por um atraso ali de 9 dias. Então, a terceira sessão do STJ definiu essa postura do juiz criminal de determinar a terceiros que forneçam elementos necessários para o prosseguimento, seja da investigação criminal ou da ação penal. É legítima essa atuação do juiz de utilizar uma multa cominatória para que, efetivamente, o terceiro cumpra com a decisão judicial. Então, o primeiro ponto, que eu até reputo mais tranquilo, é essa possibilidade do juiz criminal se valer das chamadas astrentes, das chamadas multas, né, multas diárias, né, de praxe, para o cumprimento de suas ordens judiciais. Mas aí eu pergunto para vocês, onde está isso no Código de Processo Penal? Não existe essa previsão no Código de Processo Penal. Qual é o fundamento jurídico adotado pelo STJ? Foram vários, na verdade. Em primeiro lugar, a aplicação por analogia do CPC, que, como nós sabemos, disciplina muito bem as astrentes, né? E no campo processual penal, era o Facebook que fez chegar, né, o caso até o STJ. O Facebook alegava, né, que não se poderia, no âmbito criminal, aplicar a regra por analogia para aplicar uma sanção. Ele dizia que a multa seria uma sanção. E o STJ disse, não se trata de uma sanção, se trata de uma multa que é uma pressão psicológica para que cumpram com uma determinação judicial. Se não cumprir, vai arcar com a multa. Mas, vejo que não se trata da aplicação de uma pena, né? Pelo contrário, é muito evidente o caráter processual da regra. E sabemos, né, que pelo artigo 3º do Código de Processo Penal é admissível a aplicação analógica em matéria processual, mesmo que penal, né? Então é muito comum a aplicação de regras do CPC no processo penal por analogia, desde que não haja incompatibilidade, seja uma incompatibilidade expressa ou até mesmo principiológica. Eu lembro a inaplicabilidade no processo penal da multa por litigância de má-fé, pacífico entendimento do STJ, não cabe ao juiz, mesmo que o réu seja absolutamente assistido ali por uma defesa chicaneira, né, com vários incidentes e até com má-fé, o juiz penal não pode aplicar multa por litigância de má-fé, porque embora haja uma lacuna no CPP, o que em tese daria margem à aplicação do CPC, o STJ, a doutrina também amplamente majoritária, vão dizer que é uma incompatibilidade com o princípio do nemo tenetur sede tegere, né, que advém do princípio da não culpabilidade, do princípio da presunção de inocência.
Então, esse é um primeiro fundamento, aplicação analógica do CPC. Segundo fundamento, poder geral de cautela do juiz. E é interessante, o STJ coloca que, segundo o Supremo Tribunal Federal, definiu na ADPF 444, né, 444, há um poder geral de cautela do juiz também no processo penal, coisa que não há nenhuma dificuldade no processo civil, mas que a doutrina adjetiva penal tem muita dificuldade, muita polêmica em reconhecer no âmbito criminal. E o que prevaleceu, é o entendimento predominante na jurisprudência, é que há sim poder geral de cautela do juiz criminal, desde que não seja para impor medidas cautelares pessoais, como é o caso, né, que foi julgado pelo Supremo, da condução coercitiva, que atinge o direito de ir e vir do cidadão. Então, não há um poder geral de cautela, a condução coercitiva, né, do investigado não tinha previsão geral, se invocava o poder geral de cautela, o Supremo disse, não há poder geral de cautela quanto a medidas cautelares de natureza pessoal, ou seja, que afetam o direito de ir e vir do investigado ou acusado. O segundo ponto definido, pessoal, que foi até o ponto mais polêmico no julgado, o relator, o ministro Rogério Schetti, ficou vencido, um voto muito bem colocado, mas prevaleceu do ministro Dantas, também um voto muito bem colocado, né? A linha que prevaleceu é que, além do juiz poder cominar a multa diária, a multa cominatória, as astrentes, se não for cumprida a ordem judicial, a despeito dessa multa, o juiz pode não apenas aplicar a multa, reconhecer a aplicabilidade dela, mas adotar medidas constritivas contra o terceiro, inclusive acionamento do Bacenjude. Então, o que aconteceu no caso concreto foi que o Facebook, ele não apenas não cumpriu a ordem judicial, na verdade, atrasou, né, o cumprimento por 9 dias, como, ao dar causa à incidência da multa, levou à constrição de suas contas bancárias para que o juízo apanhasse, né, o valor das suas contas suficiente para adimplir com as multas que ele mesmo aplicou. Se alegava uma quebra de imparcialidade, porque o mesmo juiz que aplicou a multa é o juiz que está executando e que está satisfazendo, portanto, o crédito, né? Mas, na visão majoritária do STJ, não há nenhum problema nisso, e aí se invocou também a teoria dos poderes implícitos, né? Os implied powers, né? Doutrina do direito norte-americano, quem dá os fins dá os meios, né? Então, se o juiz tem que, né, cuidar, né, da investigação criminal para que ela se desenrole à luz, né, de um devido processo legal, o juiz também tem que ter os meios para isso. E aí, para permitir a produção probatória, seja pela autoridade policial, ou seja pela a autoridade ministerial, pelo membro do Ministério Público, né, na ação penal, ou mesmo numa investigação tocada pelo próprio Ministério Público, que nós sabemos que, ainda que em bases excepcionais, é cabível, né? Então, vejam que o próprio juiz já pode acionar o Bacenjude, o próprio juiz também tem como alternativa determinar a inscrição daquela dívida em dívida ativa, não tributária, claro, para execução fiscal. E para quem que vai o valor dessa multa, pessoal? O STJ também deixou claro. No âmbito da Justiça Federal, uma ação penal na Justiça Federal, ou mesmo da Justiça Eleitoral, vai para a União. No âmbito da Justiça dos Estados, vai para o respectivo Estado. Então, um tema, pessoal, bem interessante. Em termos de parâmetro, para a gente ter uma noção, o STJ também analisou o quantum da multa diária fixada, né? Porque o Facebook dizia que era exagerada. O STJ disse que R$50 mil por dia para o Facebook cumprir não era um valor exagerado, inclusive com base em outros precedentes do STJ que adotaram, chancelaram
esse mesmo patamar. Então, um patamar interessante para o juiz criminal adotar, sabendo, numa situação semelhante, que não vai ser considerado pelo STJ como exagerado, e, convenhamos, não é um valor baixo, mesmo o Facebook também tem amor ao seu patrimônio, né? E isso é o valor por dia, né, pessoal? Então, acaba que ajuda muito nessa pressão psicológica para que se cumpra com uma determinação judicial, que é isso que deve acontecer, né? Só haverá multa e todo esse problema se não se cumpriu. E se não havia possibilidade de se cumprir, o terceiro tem à sua disposição o agravo de instrumento. Vejam, é processo penal, mas segundo a jurisprudência do STJ, é o agravo de instrumento, que vai caber também por analogia, como aconteceu, inclusive, nesse caso, para mostrar, eventualmente, perante o tribunal, que ele não tinha como cumprir no prazo exíguo fixado pelo juiz. Aqui, no caso, isso não estava em discussão, eram só questões jurídicas, né, até porque estávamos em sede de recurso especial, logo não cabe, pela súmula 7, né, reexame do quadro fático probatório, né, mas na definição das questões jurídicas, o STJ definiu, portanto, 2 pontos relevantíssimos no âmbito do processo penal. Primeiro, a aplicabilidade das astrentes, da multa pelo juiz criminal perante terceiros, e também a possibilidade do juiz, no próprio bojo do inquérito policial ou da ação penal, acionar o Bacenjude para assegurar o cumprimento daquela multa aplicada, e, da mesma forma, com a alternativa de determinar a inscrição em dívida ativa não tributária para uma execução fiscal. O STJ falou, nesse caso, o contraditório ele é diferido, por razões óbvias, porque o juiz criminal não pode aguardar que antes do cumprimento da decisão a parte venha se defender. Ele determina e depois a parte, se quiser, de maneira postergada, né, exerce o seu contraditório pelos meios e recursos inerentes aí à ampla defesa. Certo, Flávio? Tranquilo, muito legal, Gabriel. Bom, pessoal, foi um prazer participar da elaboração desses comentários jurisprudenciais. Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima edição do InfoImagens em Pauta. Um grande abraço, pessoal. Foi uma satisfação aqui, junto com o Flávio, comentar temas tão importantes que acreditamos que possam ajudá-los aí na sua caminhada de estudos ou de atualização, sobretudo, né, pela grande chance aí de cobranças em concursos públicos. Até a próxima, um forte abraço, fiquem com Deus.